2 Coríntios 5, 18 e 19. O irmão achou, diga amém. Ainda não achou, vou aguardar mais um segundinho para nós lermos a palavra do Senhor. 2 Coríntios 5, 18 e 19. A palavra do Senhor para o nosso coração diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? O tema dessa noite: Deus e a obra da reconciliação. Vamos pensar, para você pelo menos guardar uma coisa objetiva do sermão no tema. Vamos ler todos juntos, pensando na direção que vamos caminhar. Vamos todos juntos? O tema: Deus e a obra da reconciliação. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, quando já lemos a palavra e vamos procurar passear, ó Deus, pela parte B deste capítulo. Dá-nos o privilégio de ouvir a Tua voz, de entender, ó Deus, os ensinos e de aplicá-los à nossa vida cristã. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Oramos, Pai, santifica-nos na verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, Paulo, os irmãos já sabem, está sendo acusado de pregar uma mensagem equivocada. O apóstolo Paulo está sendo chamado de leviano. O apóstolo Paulo está sendo acusado porque prometeu à igreja de Corinto que voltaria depois que fosse a Macedônia para estar com eles, mas as circunstâncias não permitiram. E quando ele não volta, os corintianos, assim dizendo, o povo da igreja de Corinto, bateu com a língua nos dentes e disse: homem sem palavra. Prometeu voltar, não vai voltar, disse que viria, não veio. E então começa um descrédito do ministério. Começa um descrédito do que ele falou. E estão dizendo o seguinte: se ele fala que vai e não volta, vem e não vem, e se ele fala que faz e não faz, tudo que ele disse pode estar comprometido. E começam a questionar todo o conteúdo da mensagem. O apóstolo Paulo, em defesa do evangelho que pregou, em defesa da verdade que ali deixou, disse que o próprio povo, os convertidos à igreja, eram e são as cartas vivas de Deus. A prova escrita de que Deus estava realizando uma grande obra e não dependia do apóstolo Paulo. Era a obra do Espírito Santo na vida daquelas pessoas e que eles deveriam permanecer firmes. Mas ainda assim acusado, neste momento, capítulo 5, pelos falsos apóstolos, Paulo começa a defender agora, a se defender do ataque desses falsos apóstolos sobre o conteúdo e a motivação do seu ministério. Para muitos, a mensagem do apóstolo Paulo estava errada, porque a motivação do apóstolo estava errada. Paulo então, em sua defesa, apresenta aí o slide número 2, ele apresenta que ele tem a motivação para duas direções. Confira comigo a 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. A primeira percepção que Paulo tem de que ele tem uma motivação correta é que ele está debaixo do temor de Deus. Veja capítulo 5, verso 11 em diante. 2 Coríntios 5, 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências, e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, diz Paulo, é por amor a vocês. O que Paulo está dizendo? Que a sua primeira grande motivação, pode colocar aí o próximo slide, é o temor a Deus. Pode colocar o outro slide. O temor a Deus aqui para Paulo, irmãos, é na verdade o significado simples. Paulo sabe que recebeu, Francisco, de Deus o ministério. Paulo sabe que recebeu de Deus a ordem de ir àquela cidade e levar a palavra de Deus. Paulo sabe que recebeu de Deus o desígnio de plantar aquela igreja. Paulo sabe que vai prestar contas. Como está no capítulo 5, dos versos 1 a 10, Paulo sabe que vai comparecer diante do tribunal do grande Deus com as suas mãos e vai dizer: Senhor, recebi a comissão, cumpri bem. Paulo não quer chegar diante de Deus dizendo: o Senhor falou uma coisa, eu fiz outra. O Senhor me deu uma missão, eu corri. Paulo diz: não, eu levei a vocês tudo que levei. Paulo diz: porque eu tenho temor de Deus. Eu sei que o meu Deus vai pedir contas da minha vida.
A segunda motivação que Paulo tem para defender aqui o seu ministério junto à igreja de Corinto é o amor de Cristo. Dá uma olhada no capítulo 5, verso 14. 2 Coríntios 5, está de 14 a 17. Eu vou ler o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O apóstolo Paulo, irmãos, não tem como viver o evangelho e pregar outra mensagem que não seja Cristo, por quê? Paulo está constrangido pelo amor de Cristo. Paulo mensura o que Cristo fez naquela cruz. Paulo olha para o tamanho do sacrifício de Jesus lá naquela cruz do Calvário e ele diz: eu não tenho como fugir do meu Jesus. Eu não tenho como não amar o meu Jesus. Eu não tenho como não viver para construir uma vida e constituir um ministério que exalte o que Cristo fez naquela cruz do meu lugar. Paulo tem vergonha do pequeno sacrifício que faz em relação ao grande sacrifício de amor que Jesus Cristo fez por sua igreja. Paulo então vê no amor de Cristo um nível de constrangimento tão grande que isto o empurra e o impulsiona a promover o ministério da reconciliação. Paulo, irmãos, quando vai anunciar a Cristo, ele anuncia Cristo em 3 dimensões para que aquela igreja compreenda porque ele vive Cristo. 2 Coríntios 5,15, está no próximo slide. Primeiro, Cristo morreu para que vivêssemos. Pode passar o slide, querido. Cristo morreu, melhor dizendo, para que vivêssemos para Ele. Dá uma olhada no versículo 15, abra comigo, 2 Coríntios 5,15. A Bíblia diz: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo está dizendo: Rodrigo, meu nome é trabalho. O apóstolo Paulo está dizendo: meu nome é serviço. O amor de Cristo me constrangeu de uma forma tão grande que ele disse: agora eu vivo para Deus. Deus deu a sua vida por mim e eu viverei para servi-lo, eu viverei para honrá-lo, eu viverei para anunciar a sua mensagem, porque a minha vida agora é para Ele. Por isso Paulo diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O segundo texto está já na tela, é que Cristo morreu para que vivêssemos, preste atenção, com Ele. O primeiro, Paulo diz, versículo 15, viver para Ele, mas o segundo é com Ele. O apóstolo Paulo apela aqui, versículo 16, para comunhão e intimidade. Dá uma olhada no verso 16, 2 Coríntios 5,16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. O que Paulo está dizendo? Eu não estou seguindo Jesus por uma filosofia. Eu não estou seguindo Jesus porque eu ouvi falar e me ensinaram sobre Ele. Eu estou seguindo Jesus porque eu decidi andar com Ele. Eu tenho intimidade com Ele. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que Cristo se revelou a ele. E a revelação de Cristo é um impacto tão grande na vida dele. Um Cristo que se revelou pessoalmente a ele. Que ele decidiu então, neste momento, viver em íntima comunhão com ele. E apela que todos aqueles que são alcançados por esta mesma revelação vivam em íntima comunhão com ele. A terceira dimensão que o apóstolo Paulo apela à igreja de Corinto e mostra o motivo pelo qual ele vive para pregar o evangelho. Veja, por temor de Deus, por amor a Deus, por viver para Cristo, por viver com Cristo. A terceira dimensão está lá na tela, é que Cristo morreu para que vivêssemos uma nova realidade em quem? Nele. 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Vamos juntos? Vamos juntos? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Paulo não está falando aqui sobre novos hábitos, mudança de hábito. Isso é com a Up Goodberg, né? Isso é um filme, né? Isso não é Bíblia, né? Paulo não está falando de mudar de hábitos. E os hábitos precisam ser mudados. As questões de comportamento são trabalhadas. Mas esse texto não quer tratar disso não. O apóstolo Paulo está falando, na verdade, de que toda a prática cristã é mudada porque a vida cristã muda de posição. Paulo está dizendo de gente que estava morta e reviveu. Paulo está falando de gente que estava perdida e foi o quê? E foi achada. Paulo está falando, irmãos, de uma nova posição em Cristo. Paulo está falando da diferença entre o primeiro Adão caído, que caiu e está morto na queda do pecado, e de Cristo vivo e ressuscitado. Paulo está falando de uma nova criação de Deus na terra. Se alguém está em Cristo,
nova criatura é. Uma versão diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. O que Paulo está dizendo é que aqueles que estão em Cristo têm uma nova posição. O que Paulo está dizendo é que aqueles que estão em Cristo já apontam sua vida para o futuro. O que Paulo está dizendo é que você está antecipando o jardim da restauração. Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo já pisou o novo céu e a nova terra pelo nome de Jesus. Amém, irmãos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele não fala de futuro, ele não aponta para uma direção distante. Ele fala de algo que começa quando você assume sua posição em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo tem todo o direito de defender a sua mensagem junto à igreja de Corinto contra o falso apostolado que o acusa de um ministério desacreditado, de um conteúdo comprometido com ele e com suas ideias, e ele, em defesa de Cristo e do Evangelho, diz: não, eu estou vivendo e pregando o Evangelho por temor de Deus, por amor a Cristo, e o amor de Cristo me constrange, e porque vivo em Cristo, com Ele, por Ele, vivo nele, sou sim em Cristo uma nova criatura. Mas Paulo agora apresenta à igreja de Corinto, irmãos, a oportunidade que ela tem de descobrir o seu papel em Cristo e como a obra de Cristo abençoou aquela igreja. E aí entramos no primeiro ponto da mensagem desta noite. Paulo prega àquela comunidade o ministério da reconciliação. Em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos, número 1, está na tela, vamos todos juntos? Toda a humanidade necessita de reconciliação. O pessoal que está em casa vai colocar agora na linha do chat do YouTube o ponto desta mensagem. Vamos escrever agora no chat aí. Vamos todo mundo junto? Mais uma vez o tema, o primeiro ponto. Toda a humanidade necessita de ou da reconciliação. Veja o verso 19, aí a gente vai entender agora, porque no culto de famílias eu senti o desejo de continuar na exposição bíblica da epístola que estamos estudando e como ela tem a ver conosco aqui, com nossas famílias. Ela tem tudo a ver com o culto que hoje celebramos com os casais, com as famílias e com os filhos que aqui estão. Veja o verso 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o quê? Consigo o mundo. Paulo tem consciência de que toda a humanidade está caída e quebrada. A história registrou muitos desastres, e desastres em proporções gigantescas. A Bíblia nos diz que o maior desastre cósmico da humanidade e que afetou o mundo inteiro foi a queda do primeiro casal, o derrubar da primeira família. Quando a primeira família caiu, quando o primeiro casamento ruiu, irmãos, toda a sociedade foi atingida por um mal chamado pecado. A queda de Adão e com sua esposa Eva afetou toda a criação. O que Paulo está dizendo é que precisamos de algo que faça consertar as famílias. O que Paulo está dizendo é que todo o desastre que eu vivo e que você vive muitas vezes na sua casa tem a ver com esta queda, com esse pé na perdição, com esta falta de remissão e de rendição a Cristo, ao novo nascimento e à nova criação. Há muita gente, irmãos, vivendo longe dessa reconciliação, com o pé lá no jardim do Éden, no pecado e na desobediência. E me pergunta: por que está tudo ruim? Falta-lhe reconciliação. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. O pecado provocou um abismo espiritual. O pecado separou o homem de Deus, destruiu os casamentos, criou abismo social. O pecado separou o homem do seu próximo. O pecado provocou um abismo psicológico, emocional. O pecado separou o homem de si mesmo. O pecado provocou o que chamamos de abismo ecológico. Hoje, ou o homem hoje, ele adora a natureza e faz dela um altar de adoração, ou depreda e destrói a natureza. Podem perceber, irmãos, que tudo isso é um sintoma dessa desordem do pecado na humanidade, na sociedade. O apóstolo Paulo apresenta como única fonte de solução o que ele chama de reconciliação. Todo mundo, todo homem, toda família, todo casal precisa se reconciliar com Deus. A palavra grega reconciliação no texto bíblico aqui é katalassen. Não estou aqui para dar aula de grego para os irmãos, nem acho que os irmãos precisam, viu? Mas eu queria me lembrar que palavra é essa e por que foi traduzida como reconciliação. Katalassen. Katalassen é uma palavra que expressa simplesmente o seguinte: Deus está unindo duas partes. Essas partes estavam em conflito, mas quando Deus opera
reconciliação, o conflito cessa, a paz reina, a relação e a harmonia se estabelece. Amém? Irmãos, quantos nessa noite vão orar para que a reconciliação chegue na sua casa? Quantos vão orar para que a reconciliação venha para a sua vida, venha para o seu lar? Deus já nos abençoou com o ministério da reconciliação. Deus já nos abençoou em Cristo. O que você precisa é receber hoje a mensagem da cruz. A reconciliação pelo apóstolo Paulo, ela está apresentada em 9 pontos. Eu não vou pregar, mas eu queria que você conhecesse os pontos que Paulo descreve a reconciliação. Próximo slide, por favor. Veja os 9 pontos. Está muito pequenininho, não é? Depois, quem precisar, pede ao Rodrigo cópia, que o Rodrigo aí distribui para quem precisar. Mas veja, para Paulo, a reconciliação, ela está primeiro como sua origem em Deus. Ela não tem origem no homem. Não foi iniciativa do homem procurar Deus e pedir perdão, e não foi iniciativa do homem tentar prover um caminho de se reencontrar com o Senhor, não. É mão única. Deus visitou o homem, estendendo-lhe a mão e propondo reconciliação. Segundo, Paulo diz que a reconciliação é uma experiência pessoal, claramente pessoal. Tudo isso, versículo 18, provém de Deus que nos reconciliou. É para cada um de nós, ao mesmo tempo para todos nós. A palavra nos diz, versículo 3, que também a reconciliação compreende todo o universo e o mundo inteiro. Verso 19, Deus está em Cristo reconciliando o mundo. Também o ponto 4 diz que a reconciliação elimina a condenação. Veja o verso 19. Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Pensa que você é pecador e Deus não vai levar em conta. Então você não está mais debaixo de condenação. Isto é reconciliação. A reconciliação nos foi entregue de forma pessoal e direta. Verso 19. A reconciliação é investida de toda a autoridade. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus. E temos dele autoridade para levar esta palavra conciliadora às nações e ao mundo. A reconciliação é aceita de forma voluntária e pessoal. Posso receber, posso rejeitar. Versículo 20. A reconciliação realiza a obra mais impossível que o homem acha impossível. Com seus pecados chegar a Deus. É isso que a reconciliação faz. Ela nos livra do pecado e nos abre um caminho para Deus. E por fim, irmãos, é experimentada a cada momento. Veja 2 Coríntios capítulo 6, é onde termina a exposição. Capítulo 6, versos 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém, irmãos? A reconciliação é uma obra vital. E todos nós temos necessidade de passar por esse processo para que haja em nossa casa, em nosso casamento, com nossos filhos e com nossa família, paz e harmonia espiritual. Segundo ponto, pode passar o slide, eu quero colocar o segundo ponto dessa noite. Deus é o autor da reconciliação. Vamos ler juntos a segunda explanação? Deus é o autor da reconciliação. Por que isso é importante? Você precisa saber de onde vem e para onde vai. Dá uma olhada no capítulo 5, 2 Coríntios, verso 18. 2 Coríntios 5, 18. A expressão diz assim, tudo isso provém de Deus. Está na sua Bíblia, sim ou não? Quem não está com a Bíblia aberta está perdendo tempo. Gastou estacionamento, passagem, pegou o trem e fica aqui dormindo no ar-condicionado. Acorda, irmão, desperta, tu que dormes e Cristo te iluminará. Amém? Abre a Bíblia, preste atenção, seja edificado, cresça. Deus quer propor para você reconciliação. Amém? Verso 18. Verso 18. Tudo isso provém de Deus. A reconciliação é iniciativa divina. Tudo provém de Deus. Vamos pensar aqui na obra do pecado e da queda. Quem foi o ofendido? Quem foi o ofendido? Quem é o ofensor? Na obra da reconciliação, o homem é o ofensor. Deus é o ofendido. A reconciliação deveria ter partido de quem? De nós. Na lógica humana, não é? Deus é o ofendido, o homem o ofensor. Deveríamos nós buscar a reconciliação. Não, irmãos. É o ofendido que foi atrás. Que isso nos ensine nos nossos casamentos.
que isso nos ensina as nossas famílias. Enquanto ele não me procurar, não perdoo. Enquanto ele não baixar a crista dele, eu não vou. Enquanto ele não disser que eu estou certo, não baixo também o meu nariz. Não põe o meu galho dentro. Vai dar ruim, irmãos. Porque ele briga, você briga, ninguém propõe reconciliação, nada muda. E quem ganha é o inferno. O que o nosso Deus faz é dar um cala-boca no inferno. Deus foi agredido, Deus foi ofendido, mas Ele quer curar o homem, Ele quer salvar o homem. Ele desce, cura e perdoa. Porque para Deus, irmãos, as ofensas foram colocadas na cruz do Calvário, sobre o Filho dele, Jesus. Amém, irmãos? Aprenda isso. Quando nós queremos reconciliação, nós somos a parte ofendida, entenda? Nós somos a parte agredida. Ainda assim, nós propomos reconciliação. Amém? Isso é evangelho. Isso é um ensino. Deus ofendido é que provê e implanta sobre nós a sua reconciliação. Terceiro aspecto, porque o relógio não perdoa. Terceiro aspecto, Jesus Cristo é o agente da reconciliação. Preste atenção nos versos 18 e 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus, não há outro caminho. A parte de Cristo, ninguém pode pensar em estar perto de Deus. Se for a parte de Cristo, ou longe de Cristo, ou sem Cristo, nada podemos fazer. A obra da reconciliação se dá única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo e de sua cruz do Calvário. Não há nada que podemos fazer para nos tornarmos aceitáveis diante de Deus. Não há nada em nós e nada que façamos dentro de nós, na nossa casa, no casamento, na relação com os filhos, na relação com a família, com os irmãos, com os pais, que melhore a relação. Se não for crucificar o nosso pecado da cruz de Cristo e não iniciar em cada um de nós um processo de aceitação e de reconciliação com Deus, irmãos, o inferno continua. Continua reinando, tomando espaço, construindo e ganhando lugar na sua casa, porque você não consegue se reconciliar com Deus, também não consegue se alinhar com os homens. O que na verdade estamos entendendo aqui, que Jesus é como aquela escada de Jacó. Jesus é aquela escada de Jacó, onde você vai subindo de Betel a Deus, de Deus a Betel, da casa de Deus para o céu, do céu à terra, comunicação do céu e à terra, somente por Jesus, pela cruz, para a reconciliação. Em quarto lugar, eu quero lembrar aos irmãos que a reconciliação tem por base a cruz. Quarto lugar, a cruz é a base da reconciliação. Verso 19, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aqui está a glória mais excelsa do Evangelho. É o justo justificando o injusto. Agora veja, o justo justifica o injusto, sem deixar de ser justo pela imputação da justiça do justo ao injusto. O que isso significa? Quando Deus imputa sua justiça no injusto, Ele não deixa e não permite que aquela injustiça prevaleça, como se alguém dissesse, mas foi Ele que fez, Ele tem que resolver. Deus diz, não, Ele não é capaz de resolver, Ele é absolutamente incapaz de resolver. Deus pega Cristo, produz um ato de justiça, justifica o injusto, mas veja, a morte, o sacrifício de Jesus, justificam o perdão que Ele recebeu. Amém, irmãos? Senão todo aquele esmagamento de Jesus, toda aquela coroa de espinhos, todos aqueles cravos, todas aquelas marteladas, todas aquelas chicotadas teriam sido gratuitamente, fortuitamente dadas num homem inocente. Não, Cristo está lá para receber a culpa pelo nosso pecado e por isso na cruz, a grande obra de reconciliação. A cruz de Cristo é o lugar onde Satanás é sempre derrotado. O grande acusador nunca poderá encontrar um fundamento pelo qual possa fazer o Deus justo voltar-se contra nós. Não, em Cristo e na cruz, os nossos pecados foram absolutamente transformados. Paulo chama isso de imputação. Paulo aborda aqui o tema da imputação. O que é imputação? Imputar algo a alguém significa pôr algo na conta de alguém. Vá no banco, deposita alguma coisa. Aquela máquina, aquele computador ou aquele aparelho que você digitou, pega o dinheiro que você colocou ou em números ou de uma conta de uma pessoa e transferiu para a sua. Aquilo sai debitado de alguém para crédito o quê? Seu. Imputação é pegar um débito, irmãos, e transformá-lo num crédito. É creditar algo que você não tinha, algo que não estava na sua conta, como agora sendo seu e propriedade sua.
O que eu entendo aqui que Cristo fez na cruz do Calvário foi literalmente imputar o seu ato de misericórdia, o seu sacrifício como crédito para pagar a nossa dívida e quitar o nosso pecado diante de Deus. Eu coloquei 3 exemplos que eu quero passar rápido para nós entendermos o que significa imputação. Primeiro, vamos lá, Salmo 32, 2. Vamos ler juntos, todo mundo agora, porque isso aqui é doutrina. Salmo 32, 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, misericórdia, calma. Domingo que vem na IBD. Você está lento demais hoje, não é? Salmo 32, 2. Vamos ver, já achou, diga amém. O nosso operador já achou. Vamos ler juntos? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, é que isto é um ato de imputação. Você tem culpa, entendeu? Você é culpado, mas por Jesus, você não tem a sua culpa imputada. Isto é graça de Deus, isto é reconciliação, imputação do crédito, do benefício de Jesus para perdão dos meus pecados. Segundo, vamos lá pessoal, segundo, está no slide. Deus imputa o pecado dos pecadores a Cristo, o Cordeiro Imaculado. 1 Pedro 1,19, vamos lá. Está devagar hoje, hein? 1 Pedro 1,19, olha que beleza, né? Olha o texto. Ele diz assim, vou ler no 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. 19, está na tela, 1 Pedro 1,19. Mas, vamos ler juntos? Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Jesus é o sacrifício perfeito que provê reconciliação. Pastor, o senhor está afirmando que o negócio está ruim, está pegado, está agarrado, não anda. Estou quase na porta do divórcio. Estou com os filhos tudo odiando, tudo, o evangelho, a igreja. Eu digo, precisa reconciliar com Deus. Precisa pedir perdão para Deus. Precisa colocar sua culpa e seu pecado na cruz do Calvário. E quando você coloca tudo isso lá, o reino de Deus começa a operar sobre você, sobre a sua casa. E a partir de você, é isso que vai acontecer. A sua casa começa a perceber que há em você uma reconciliação que ele precisa. É isso que Paulo está dizendo. Uma carta viva. Ele recebe e se torna tão evidente o que Deus faz na vida dele, que todo mundo começa a partir dele, da vida dele, da pessoa dele, a perceber o que Deus fez. Volte para 2 Coríntios capítulo 5 e veja o verso 21 e entenda, Deus imputa a justiça de Cristo aos pecadores. Veja o verso 21, 2 Coríntios, eu vou aqui rapidinho, junto com os irmãos. Verso 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Isto é a obra da reconciliação. Com todas essas notícias boas de reconciliação e da obra de Deus para reconciliar a igreja, você pergunta, pastor, mas como é que todo mundo vai ter acesso a essa boa notícia? Só se lê a carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 5? Só se eu então sentar com alguém para ler Coríntios 5, 21 para ele, e ele então vai ter o domínio? Irmãos, o que eu posso dizer é que é isso que o apóstolo Paulo disse. Eu recebo esta graça, mas eu tenho o dever e o privilégio de compartilhar. A esposa que se converte, faz isso com o marido. O marido que se converte, faz isso com a esposa. O casal que se converte, faz isso com os filhos. Ele é reconciliado, ele recebe a bênção dessa reconciliação e ele faz disso um ministério. Ele transforma isso num ministério. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, 2 Coríntios 5,18, e nos deu o ministério e nos confiou o ministério da reconciliação. Agora veja o ponto 5 que eu quero terminar aqui. Os cristãos são chamados para serem embaixadores dessa reconciliação. A palavra aqui é mensageiros, anunciadores, representantes do reino de Deus, levando esta mensagem de reconciliação. Se João Marcos e os embaixadores estivessem aqui, eles vibrariam com esta mensagem, porque esta é a missão dos embaixadores do rei. 2 Coríntios 5,19, acompanhe o texto, ou melhor, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Quem está suplicando? O embaixador. Quem está implorando para que você se reconcilie? O portador dessa mensagem, o porta-voz. Sabe o que é um embaixador no termo grego aqui? Presbeuin, palavra dificílima, né? Presbeuin. A palavra embaixador, traduzida do grego presbeuin, tem uma representação típica e histórica. O embaixador era aquele que dentro do Império Romano cuidava da província. Mas ele não cuidava de qualquer província, não. O Império Romano estava dividido em muitas províncias. A província que estava bem administrada e em paz, pacificada, ela era cuidada diretamente pelo Senado. Os senadores que cuidavam das províncias, ok? Então pensa, província pacificada, boa, de boa relação com o Império Romano, tributo imposto em dia, possibilidade de rebelião zero. O Senado comanda. Agora aquela província que está instável, que está em conflito, que tem zum de inimizade contra o Império, possibilidade de rebelião, quem que ele manda para lá? O embaixador. Ele manda o embaixador. O embaixador chega lá naquela província e ele se torna a linha direta e a voz direta com o império. É claro que você vai dizer assim, mas essa figura é muito ruim, pastor. É a figura dos romanos. Não, sim, claro. Mas eu estou dizendo que a palavra agora, por reino de Deus, tem boa conotação. O mundo em conflito, rebelião total, inimizade contra Deus. Quem que desce? O embaixador. E ele anuncia, o rei quer paz. O rei quer cessar o conflito. O rei quer trazer as bênçãos sobre a sua província, sobre a sua casa, sobre a sua família. A minha mensagem, reconciliai-vos já com Deus. Ah, meus irmãos, se cada pai, se cada mãe, se cada casal aqui nessa noite decidir ser um multiplicador do ministério da reconciliação, nossa geração será tremendamente, poderosamente abençoada. Quem crê nisso, diga amém. Quantos aqui desejam sair daqui hoje como embaixadores da reconciliação? Levante assim a mão. Quantos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero ser o embaixador da reconciliação. Essa é a nossa missão. Eu coloquei isso na conclusão, vou terminar. Na conclusão, o embaixador tem, sim, o privilégio de ter em suas mãos, de ter em sua mente, de ter na sua experiência de conversão, o privilégio de levar essa mensagem de reconciliação. Deus nos confiou. Confiou no Rodrigo, confiou na Miriam, confiou na Angélica, não é? Confiou no Milton, né? Confiou na Zeila. Deus confiou em vocês. E Ele tem dito, levem adiante. Passem para os seus filhos, passem para as futuras gerações. Deus quer paz conosco. Fez isso na cruz do Calvário. Abrace o ministério da reconciliação. Segunda mensagem, 2 Coríntios 5:20. O embaixador, último ponto, prega. Ele prega por onde for, por onde andar, a mensagem da reconciliação. Como que ele prega? Ele prega convertido. Como que ele prega? Ele prega reconciliado. Como que ele prega? Ele prega transportado. Ele prega pacificado. Ele não é mais o Adão caído. Ele não é mais o Adão quebrado. Ele não é mais o homem em ruptura e rebelião. Não. 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que o tumulto da sua casa, que o desconforto do seu lar, que a desarmonia de sua família, que o conflito com os seus filhos cesse. Ore nessa noite para que Deus realize na sua casa, na sua vida, uma obra de reconciliação. Quantos gostariam de orar comigo nessa noite, irmãos, para selar comigo esta mensagem, dizendo assim, Senhor, não está fácil, e eu não estou dizendo que está. Senhor, não é simples, e eu não estou dizendo que é, mas que Deus pode, através de você, iniciar um processo de reconciliação com seus irmãos, com sua mãe, com seus pais, com o cônjuge. Irmãos, muitas vezes até com aquela pessoa que você está em conflito do trabalho e que você não consegue pacificação. Você ora, coloca o nome dela em oração e diz assim, eu serei o embaixador da reconciliação.